Bem, na primeira aula do nosso canal Um pouco de Humanos, nós vamos ver um pouquinho da Revolução Francesa e o processo que culminou na importância desse evento para a história da civilização ocidental. Para entender a Revolução Francesa, é preciso entender o que se passava na França antes da Revolução e contextualizar a Revolução Francesa na França pré-revolução. A Revolução Francesa foi um marco extremamente importante na história da civilização ocidental. Esse fato marcou a passagem da modernidade para a idade contemporânea. Essa revolução dinamitou, ou seja, quebrou as bases do antigo regime na Europa, servindo de inspiração para outros países absolutistas. Iniciaram processos semelhantes, mas nenhum teve a magnitude do movimento francês. Ou seja, se em uma das competências da prova pedir a importância da Revolução Francesa, você poderia colocar: ela foi importante devido a marcar o período divisório de transição entre idade moderna e idade contemporânea na civilização ocidental. Na França, existiam aproximadamente 25 milhões de pessoas, que estavam divididas hierarquicamente em 3 estados, ou ordens denominados primeiro, segundo e terceiro estado, que vamos dar ênfase mais à frente na aula. Aqui temos a queda de Bastilha, que foi o ponto culminante da Revolução, e os antecedentes, que são os ideais iluministas, onde o auge do pensamento iluminista foi a Revolução Francesa, o abuso de poder da nobreza, enquanto a nobreza esbanjava luxo e riquezas, a população francesa sofria com fome e condições precárias de vida. Temos a pompa de cortes, o déficit orçamentário, a crise produtiva, devido a ser um país basicamente agrário, acordos econômicos desastrosos. Também podemos citar o financiamento de guerras, como o financiamento dos 16 na Guerra dos 7 Anos, Guerra de Independência dos Estados Unidos contra os seus colonos, e os altos impostos. Os altos impostos eram cobrados, às vezes não era nem com o intuito de desenvolver o próprio país, mas sim de financiar festas e algazarras promovidas pela nobreza e pelo rei, o que fez assim desenvolver um grande ódio da população, não então pelo rei, mas sim por Maria Antonieta. Maria Antonieta, ela ridicularizava a população tanto pela sua classe social, econômica e suas condições de vida precárias. Foi aí que Luís XVI, orientado pelo primeiro-ministro Necker, convoca a Assembleia dos Estados Gerais a fim de encontrar uma solução para a grave crise econômica na França. Os Estados Gerais. É importante dividi-los em primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, a nobreza e o clero, eles dois tinham interesses em comum. Eles tinham interesses em comum diferentes do terceiro estado, que era a burguesia e o povo. E eles não concordavam com as reivindicações do terceiro estado, que eram mudanças no sistema eleitoral, a igualdade de direito jurídico entre homens, um dos principais
princípios iluministas, a votação de uma Constituição para a França. Ou seja, na Assembleia dos Estados Gerais, tínhamos como principais reivindicações a mudança no sistema eleitoral, temos a igualdade de direitos, eles reivindicavam a igualdade de direito jurídica entre homens e a votação de uma Constituição de leis para a França. O rei, assim então, dissolve a reunião da Assembleia, mas o terceiro estado não se dá por vencido e reúne-se separadamente a fim de votar uma Constituição para a França. Isso é o que marca a primeira fase da Revolução Francesa, que é a Assembleia Nacional Constituinte. As determinações da nova Constituição eram a abolição dos privilégios feudais, membros do clero tornam-se funcionários do Estado, ou seja, naquela época do absolutismo, no absolutismo pré-revolução, o Estado a igreja já agora na nova Constituição não há mais isso. Agora a igreja serve ao Estado. Ou seja, já vemos aí uma grande mudança após ser votada essa Constituição. Temos também aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tinha como princípios liberdade, igualdade, e fraternidade. Temos também a resistência da escravidão nas colônias francesas. Temos os sans-culottes, que tomam a prisão política da monarquia, Bastilha, em 1789, que os sans-culottes, eles recebiam esse nome porque não usavam culottes, espécie de calções justos que apertavam no joelho, típicos dos mais ricos, e sim uma calça de algodão grosseira. Aí você coloca devido
grosseira. E temos também, deixa eu apagar aqui. Cadê a borracha? A queda da Bastilha em 1789. Se formos atribuir a definição exata à queda da Bastilha, podemos dizer que foi a reação do monarca, que foi colocar o exército de prontidão para acabar com o desejo do terceiro estado. Ou seja, o primeiro e segundo estado colocaram forças militares de prontidão para acabar com os anseios do terceiro estado. A população de Paris, apoiando a Assembleia no dia 14 de julho de 1789, colocar a data 14 Isso aqui não parece um 4, é melhor apagar. Deixa eu pegar aqui a borracha. 14 de julho. De julho de 1789, tomaram a prisão de Bastilha, o que se tornou um marco da Revolução Francesa. Ou seja, o ponto culminante da Revolução Francesa foi a tomada da prisão de Bastilha, onde tinham presos políticos, armamentos e pólvora. E Luís XVI é preso ao tentar fugir da França e conspirar com outras nações monárquicas, que, se eu não me engano, eram a Áustria e a Prússia. E a alta burguesia domina a Assembleia e institui uma monarquia parlamentar, onde temos aqui o voto censitário. Temos a segunda fase, a Assembleia Legislativa. Surgem os partidos políticos e as conspirações palacianas. Criações de aparatos de Estado, como o Comitê de Segurança Pública, encarregado de prender suspeitos de traição. O Tribunal Revolucionário julga os crimes de contra-revolucionários que marca a era do terror. Com Robespierre, que tem como principal instrumento a guilhotina. Deixa eu apagar esse G. Criada por um médico francês, Ignace Guillotin. Espera aí. Agora eu vou apagar. Isso aqui faz parte do Tribunal Revolucionário. Guilhotina. Temos como principal representante Robespierre. Robespierre. Temos também o Comitê de Salvação Pública, que controlava o exército e a polícia francesa. Temos a terceira fase, que é a Convenção Nacional, consolidação dos partidos políticos. Direita,
girondino, alta burguesia, aliada à nobreza, temiam a continuidade da revolução. Ou seja, isso aqui é importante ressaltar em contexto de prova. Temos o Partido Jacobino, esquerda, pequena burguesia aliada ocasionalmente ao povo, que depois viria a acabar com os privilégios e a burguesia iria ascender ao poder devido ao seu poder econômico. E exigiam a radicalização da revolução. Luís XVI e sua mulher Maria Antonieta são executados pela, aqui de novo, a guilhotina entre ação. E na denominação dos dois partidos, o girondino era a direita. Peraí, deixa eu apagar aqui. Direita. E o jacobino era a esquerda. E é proclamada a República Francesa, abolida a escravidão nas colônias francesas, é proibida a escravidão por dívidas, o tabelamento de preços, de produtos e a desapropriação de grandes propriedades. E o intuito do voto universal, ou seja, aqui já temos uma democracia. A Áustria, Inglaterra, Prússia e Rússia atacam a França, países absolutistas naquela época. A Rússia liderada por seu czar, mas são derrotados pelas comunas e pelo exército nacionalista. Sob a batuta de Robespierre, os jacobinos dão início à fase do terror em resposta ao assassinato do líder Marat, e essa fase fica marcada, como já dito, pelo uso da guilhotina. Temos a população pede o fim do terror devido ao banho de sangue causado. O 9 terminou e sem apoio popular, Robespierre acaba sendo morto por um dos símbolos da sua fase. Cresce a influência dos girondinos no governo. E temos aqui a quarta fase, o diretório. A nova Constituição obriga o desarmamento dos culottes e instituído o voto censitário, que exclui da política a maioria esmagadora da população. Ou seja, aqui não temos mais democracia. Temos aqui uma radicalização. Eu sei que é meio difícil entender minha letra, mas é só vocês voltarem o vídeo e copiar o que eu falei. A nova tentativa de invasão estrangeira, contida pelo exército sob a liderança de Napoleão Bonaparte, que mais tarde viria a ser um dos líderes mais influentes da Revolução Francesa.
Napoleão é admirado pelo povo e apoiado pela alta burguesia, impõe o 18 Brumário, nevoeiro, pondo fim à Revolução Popular e instituindo uma série de reformas que visavam a modernização da França. E aí também onde ele chama o Papa até a França e se torna imperador. As características da era napoleônica iam entre a imposição do consulado, o combate às oposições e ao governo napoleônico. A França impõe o bloqueio continental, que era o corte das transações com a Inglaterra. Ou seja, no bloqueio continental, Napoleão ele dizia que qualquer país que fizesse transações tanto comerciais como transações comerciais, ele seria invadido. E é nessa fase aí que só temos dois países que se opõem a tal bloqueio, que é a Rússia ocasionando na sua invasão, e Portugal, que ocasiona na vinda da família real. Temos o expansionismo francês sobre a Europa. A partir daí, a política napoleônica começa a ter um caráter expansionista. Temos as invasões napoleônicas. Após isso, Napoleão é exilado, depois volta no governo de 100 dias, após fuga em 1915. Napoleão regressa à França, depõe o rei Luís XVIII após 100 dias de governo. Na Batalha de Waterloo, Napoleão é derrotado e preso novamente e exilado em Santa Helena, onde morre em e aqui está errado, é 1815. Santa onde ele morre em 1921. Temos agora o Congresso de Viena entre os países que mais tarde viriam a ser absolutistas. Áustria, Inglaterra, Rússia, Prússia e França. Definiu entre suas diretrizes a restauração e restituição dos domínios territoriais dos governos europeus invadidos por Napoleão, ou seja, toda e qualquer tutela de terra que fosse conseguida por Napoleão em sua invasão seria devolvida. A legitimidade volta ao poder das monarquias depostas por Napoleão, ou seja, Napoleão, quando ele invadia, ao conseguir as colônias, ele colocava irmãos seus no poder. Então, a partir daí, seus irmãos foram banidos, trazidos para a França e julgados, e as monarquias foram repostas de novo. Temos a solidariedade, aliança entre as monarquias europeias para reprimir as ondas liberais e democráticas deflagradas pela Revolução Francesa. Temos a Santa Aliança, que finda a Revolução Francesa em 1815. As monarquias europeias tradicionais e cristãs formam uma aliança para defender-se mutuamente contra qualquer tipo de onda revolucionária inspirada no liberalismo democrático. Ou seja, daí parte uma união entre elas para ter uma defesa mútua contra qualquer ideal revolucionário de mudança inspirada no liberalismo e na democracia. E é aqui que acabamos a nossa aula. Na próxima aula vamos ter resolução de questões vestibulares
E fazendo uma breve revisão, temos pré-revolução francesa, importância para a história da civilização ocidental, marco divisório entre idade moderna e idade contemporânea. Temos a economia da França sendo basicamente agrária, com a valorização do feudalismo. A partir daí temos uma crise na França, com a qual Luís XVI, aliado ao seu ministro Necker, tenta resolver na Assembleia dos Estados Gerais, no qual o terceiro estado sai prejudicado, mas não se dá por vencido e elabora uma nova Constituição. E temos a Assembleia Nacional Constituinte, temos a Declaração dos Direitos do Homem, que tem como principal slogan liberdade, igualdade e fraternidade. Slogan também da Revolução Francesa, geral. Temos a partir daí também a Era do Terror, implantada por Robespierre, com o uso mútuo da guilhotina, inventado, na verdade, pelo Dr. Ignace Guillotin. Temos a Era Napoleônica, e não podemos deixar de falar dos partidos girondinos e jacobinos, que naquela época disputavam mutuamente pelo poder. Temos o golpe do 18 Brumário, no qual Napoleão impõe mudanças drásticas na França e torna-se imperador. E após um tempo, Napoleão é derrotado em várias batalhas contra a Inglaterra, inclusive em uma expedição para o Egito, onde ele tenta cortar as linhas de transações entre Inglaterra e Índia. Ele é muito prejudicado, mas também teve um avanço importante, pois um dos seus cientistas, Champollion, após muito tempo de estudo, desvenda os hieróglifos. E na tentativa de Napoleão de invadir a Inglaterra, fracassou devido à Inglaterra ser um arquipélago e ele ter escolhido a tática náutica para invadir. E é importante salientar que Napoleão, na tática terrestre, ele era invencível. Agora na náutica, a Inglaterra era mais ainda, devido a ser uma ilha e poder atacar por todos os lados. E termina aí Napoleão sendo derrotado, exilado e depois volta no governo de 100 dias, onde Luís XVIII foge. E nesse governo de 100 dias confronta de novo a Inglaterra em Waterloo. A Inglaterra, aliada da Dinamarca, derrota de novo Napoleão, onde ele é exilado em Santa Helena. Assim falecendo em 1821. Mas isso não deixa que ele foi um exemplar gênio das guerras. E também temos a Santa Aliança, que foi a união da Igreja e da monarquia constitucional, para que se defendesse mutuamente contra os ideais revolucionários em 1815, que fosse inspirada em qualquer liberalismo democrático. E aqui fim da aula. Obrigado pela atenção e tchau.